Olá, meus amigos, meus queridos alunos aqui do sétimo ano C e D. E nós vamos para mais uma etapa das nossas videoaulas e hoje eu vou tentar aqui um formato diferente para ver se a gente consegue esclarecer ou ajudar aí alguns alunos que estão com algumas dificuldades. Nessa semana que subtende do dia 3 ao dia 7 do 5, nós vamos estar continuando a falar com vocês aqui sobre a questão de numeração. E nós vamos hoje trabalhar com vocês aqui múltiplos e divisores. Como já tem o texto explicativo, é um texto bem elaborado, um texto fácil de compreensão, é só você ler umas 2 ou 3 vezes, com essa explicação que a gente vai colocar aqui. Eu acredito que vocês não vão ter dúvida. Ó, lembre-se, o verso da folha está em branco, é para ser usado, viu? É para você usar, fazer os cálculos. Não coloque só resposta. Eu gosto de ver que você tentou fazer alguma coisa. Use o lápis para fazer e a hora de colocar a resposta, coloque a resposta à caneta. Quando você for escrever o seu nome, escreva o seu nome completo e correto. Não escreva aí uma garrancheira que a gente não está conseguindo identificar. Ok, mas vamos lá ao conteúdo. Então, nosso conteúdo dessa semana é múltiplos e divisores. A princípio, a gente se pergunta: o que são múltiplos? O que são divisores? Já para ajudar vocês a entenderem, múltiplos são todos os números que podem ser multiplicados e, a princípio, tenha um resultado exato. Futuramente, vai ter para vocês esse mesmo estudo, mas com resultados fracionários. Mas o nosso objetivo no momento agora são resultados exatos. Múltiplos são todo número que podem ser multiplicado. E se ele tem um resultado exato, você acertou na cheia. Observe. Se alguém perguntar para você quais são os múltiplos de 2, quais são os números que podem ser multiplicados por 2? São inúmeros. São inúmeros. Aí, mas os múltiplos sempre é bom você se adaptando, é aqueles que vêm antes e não somente os depois. Se eu perguntar aqui para você, quais são os números, já misturando quase uma coisa com a outra, quais os números que são divisores de 10? Aí você fala, nossa, mas quais são os números que são divisores de 10? Aí você pode começar. Se você tem lá na sua casa, aí aonde você está, você tem algum material que você pode usar o concreto para estar fazendo, é ótimo. Se você tem o material, eu aconselho você a usar esse material. Porque se você tem condições, porque tem algumas pessoas que falam assim, professor, mas eu não tenho condições e eu nem tenho esse material, não tem como comprar. E aí você sabe que desculpa, um bom número de aluno encontra desculpa para resolver essas questões. Mas tudo bem. Mas a gente precisa que vocês pelo menos tente, né? Pelo menos tente. Então você observa, se você tem aqui, olha, eu vou fazer em palitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 aqui, né? Se fosse para dividir simplesmente, eu vou fazer a pergunta. Se eu perguntar, se eu dividir isso aqui num conjunto só, tem jeito? Tem. Então eu vou colocar aqui ao lado. 1, ficou a mesma coisa porque não resolveu nada, né? 1 é divisor de 10. Mas eu quero saber agora se o número 2 divide o número 10. Aí eu pergunto aqui, olha. Se tivesse você trabalhando, olha, se eu juntar 1, 2, 3, 4. Olha, se eu pegar, juntar de grupinho de 2 em 2, quantos grupinhos deu? Olha, deu 5. Então o número 2 também é divisor de 10. Agora eu vou para o 13, eu vou juntar grupo de 3 em 3. Mas quando eu vou começar a juntar grupo de 3 em 3, eu observo que não dá.
Então, eu descobri que o número 3 não é divisor do número 10. Então, eu vou para o número 4. O 4 divide 10? Eu vou observar que o 4 até uma parte divide igual ao 3, mas não dá exato, vai sobrar. Então, o 4 também não é divisor de 10. Mas quando eu vou dividir o 5, aí eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, aqui deu um grupo. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, deu mais outro grupo. Então, o número 5 vem para cá também. Ele é divisor do número 10. Então, quais são os divisores do número 10? Tá aí, o 1, o 2 e o 5. E assim sucessivamente. Você encontra um material concreto para você trabalhar, que você vai se sair muito bem. Porque as questões não são difíceis, são muito fáceis. Aí, quando se pergunta para você, 40, vamos supor, 40. 40 é múltiplo de 8? Aí você se pergunta, existe algum número que se eu multiplicar dá 40 por 8 dá 40? Se existir, você vai lá e vai escrever que sim. Vamos supor, se alguém perguntar para você, se tiver uma questão lá dizendo o seguinte, 69. 69 é múltiplo de qual número? Olha, para começar, é um número alto. Se você quer saber se o número é múltiplo, uma ótima forma de você encontrar é você dividir esse número. Se você dividiu 69 e deu um resultado exato, aquele número é múltiplo de, vice-versa, né? 69. Então, múltiplos e divisores são nosso carro-chefe dessa semana, de 5 a 10 de maio. E na sequência, a segunda semana, que é de 10 a 14, você vai continuar trabalhando uma revisão que a gente viu que muitos alunos erraram, viu, gente? Eu não sei o porquê, mas muitos alunos erraram. Então, lembre-se, números primos, para começar o número, para ser primo, ele tem que ser um número ímpar. Se o número, ou um dos primeiros princípios, se o número não for ímpar, não tem como ele ser primo. E o único número primo que é par é o número 2. É o único. Esse é o único número par que é primo. Então, todos os números primos, eles praticamente são ímpar. E você lembra, os números ímpar, ele só se divide por 1 e por ele mesmo. O número, se dividir por 2, ele não é primo. Então, é uma pergunta que você já faz. Se o número dividir por 2, ele não é primo. O número primo é o único número par que é primo, mas ele não é divisor dos números primos. Então, não confunda isso daí. Então, o número 2 é o único número par que é primo, né? Muitos erraram lá. Então, quando você for fazer aí, é o primeiro princípio. Todo número para ser primo é ímpar. E nem todo número ímpar é primo. Aí você precisa de um cálculo aí de fazer as divisões. Então, nós vamos estar tentando aí fazer aí uma reflexão para você tentar corrigir aquilo que não ficou bem feito nas atividades passadas, ok? Como só são perguntas sugestivas para você estar respondendo sobre a questão de números primos e números naturais, é uma questão de interpretação, viu, gente? Você precisa interpretar bem para você poder resolver a questão com mais facilidade. Mas nós já vamos começar aí a questão dos números primos, falando também das questões de números compostos. Nós colocamos até um exemplo aí para vocês. Números compostos. Quando você estuda em português, você já sabe,
Números compostos, já vem isso aqui, ó, na sua mente. É uma junção. Quando eu falo de junção, quer dizer que eu preciso juntar mais números para formar um único número. Eu tive que juntar o número 2 mais o 3 para formar o 23. Esse número aqui se tornou um número composto. Isso aqui eu estou dando esse exemplo aqui só para você entender e ter uma facilidade de fazer a sua tarefa, viu, gente? Só para você ter essa questão aí. Então, quais são as questões da junção para essas atividades? Você vai ter essa atividade aí. Números compostos e números que não são compostos. Aí eu coloquei bem especificado para vocês lá. Ó. Verifique se cada número é primo ou se ele é composto. Se o número, esse número aqui, ele é primo, se ele for primo, você vai escrever lá na frente. Primo. Ah, mas se você olhou e falou assim, não, ele não é primo não. Aí você escreve assim, composto. Eu coloquei até um exemplo, justificando o porquê que é primo e o porquê que é composto. Só recapitulando. Se o número, eu tenho aqui, ó, 0,7. Eu vou fazer o 0,7 porque 0,7 não tem na apostila. O número 0,7, ele é um número primo. Já o número, deixa eu ver um outro que não tenha lá. Já o número 77, você tem que encontrar se o número 77 é primo ou se ele é composto. Se ele não for primo, aí você escreve na frente, ó, composto. Mas se ele for primo, você escreve primo, ok? Boa sorte, é pouca atividade, você vai ter oportunidade de estudar bastante e efetuar a sua atividade com muita tranquilidade, ok?